ditadura! Que esse conflito vai chegar a esse ponto, que a gente vai os países vão sentar, vão tentar fazer um acordo para ver se a situação melhora, mas a gente sabe, né, o que acontece no finalzinho ali de fevereiro de 2014, o Yanukovych ele vai ser deposto do cargo dele, e uma nova junta vai assumir o poder. Essa nova junta que o governo russo vai falar que é um governo ultranacionalista, que não tem o direito de estar ali, porque tirou um presidente democraticamente eleito do lugar, e o conflito só vai piorar e vai se desenrolar, como a gente sabe, até os dias de hoje, mesmo com novas eleições. Então, é uma situação muito difícil e também muito, eu diria que problemática, de certa forma, porque, assim, os anseios da maioria das pessoas que protestaram, eu acredito, Larissa, que eram anseios legítimos, né, apesar de haver uma divisão grande na Ucrânia entre pessoas que se identificam mais com a Rússia e pessoas que se identificam mais com a Europa, mas a gente sabe o que vai acontecer. E, bom, Tito, acho que pode explicar melhor e complementar o que eu falei. Tito, antes de você falar, eu queria pegar esse gancho para você contextualizar um outro ponto relacionado a 2014, porque, assim, existe um documentário muito bom que está até disponível na Netflix, que chama Winters on Fire, né, Inverno em Fogo, que mostra um pouco, né, da realidade dessas pessoas, desses manifestantes. E mais uma coisa muito curiosa que eu queria perguntar, porque eu vi muita gente falando que isso tem relação com o que está acontecendo hoje, né? Porque os protestos começaram a ficar extremamente violentos, né? Os ucranianos têm esse histórico de revolta popular, então muita gente pegou em arma, muitos civis foram assassinados durante esse meio tempo. Foi realmente uma guerra civil, né? Aconteceu coisas assim horrorosas, as cenas são muito impactantes, pelo menos nesse documentário, assim, de idosos sendo atirados, a Cruz Vermelha sendo assassinada, assim, com fogo aberto, hospitais queimando e tudo. Só que nessa época também houve essa divisão entre pessoas que estavam lutando por um motivo específico, né, um motivo às vezes até revolucionário, mas também se misturou com grupos neonazistas, com grupos de extrema-direita, com grupos nacionalistas, né, com essa identidade ultranacionalista ucraniana. E aí eu queria perguntar para vocês como que isso tem relação com os atuais grupos neonazistas. Teve uma entrevista que a gente fez com um ucraniano, um artista ucraniano, que ele disse que muitas da mídia falando sobre essa coisa do aumento do neonazismo na Ucrânia, não sei o que, é um pouco de exagero, porque esses grupos existem na Europa inteira e também no mundo inteiro, e que na Ucrânia é um problema, mas não é tão grande quanto a mídia ocidental tenta pintar, pelo menos na visão dele, que é um artista antifascista e que luta contra os nazistas há mais de 20 anos e tal. Só que, apesar de ser uma visão particular, né, de um morador ucraniano, eu queria perguntar para vocês como que isso se deu, aonde que tem essa linha tênue entre 2014 até 2022 e como que essas coisas se relacionam? Como que surgiu esse neonazismo, essa ideologia de extrema-direita? Tem relação com 2014? Bom, se a gente for olhar as origens desse ultranacionalismo ucraniano, nós estenderíamos muitos aspectos até a formação, né, da identidade nacional ucraniana, em algumas passagens do século XX, na Segunda Guerra Mundial, no fim da União Soviética. Mas para a gente não estender muito, o que você tem desde 2004, na chamada Revolução Laranja, e até um pouco antes disso, no governo de Leonid Kuchma, você tem a ideia de tentar formar uma identidade nacional, uma coesão, né, para que diferenciasse a identidade ucraniana da identidade russa. Existem diferenças, né? A língua ucraniana
é parecida, mas não é igual à russa, né? Eles têm similaridades étnicas, religiosas, culturais, né? Mas são dois povos diferentes, são duas comunidades diferentes, assim como portugueses, espanhóis, etc. Mas o que é vamos procurar mitos fundadores, pais fundadores da Ucrânia. E aí eles tiveram que recorrer a reabilitar figuras nacionais, só que muitas delas controversas. E uma das principais é um cara chamado Stepan Bandera, que foi líder da Organização Nacional Ucraniana e do Exército Insurgente Ucraniano durante a Segunda Guerra Mundial. Só que esse cara colaborou com a ocupação nazista dos territórios ocidentais da União Soviética, né? Não apenas da Ucrânia, mas também territórios da atual Belarus e partes da Rússia europeia.